faria ou falaria neste lugar agora. A integridade da doutrina de Cristo se baseia naquilo que é pleno, que foi concluído e que é honesto e perfeito. Irmãos, isso dói no meu coração, mas eu preciso dizer, isso dói na minha alma, mas eu preciso falar. A palavra do Senhor hoje está sendo escarnecida, sabe por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. A palavra do Senhor hoje está sendo menosprezada por causa da minha vida e por causa da tua. Mas irmão, eu estou andando, amém. Eu estou andando no caminho correto, amém. Se a carapuça não serve, então não vista. Só veste aquele que ela serve. Não é verdade? Então olha só. A palavra do Senhor, ela tem sido menosprezada porque nós estamos faltando com integridade. Não é que a palavra de Deus ela perdeu a integridade, é que a minha vida, a sua vida, a vida de muitas pessoas já não está vivendo mais conforme as palavras desse livro. Vamos lá. Vamos esquecer isso aqui. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu sei que alguns que já estão abertos aí. Nós vamos entrar aqui no texto aonde o Senhor colocou no meu coração. Abre comigo aí. Atos capítulo 2. Vamos lá. Diz assim, eu vou ler o capítulo do primeiro versículo, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 42. Verso 42. E é aqui que eu gostaria de entrar. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia
de salvar. Então olha só, versículo 42 que é o foco aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meu irmão, a igreja da antiguidade, a igreja de Cristo dos apóstolos, da época dos apóstolos, ela se sustentou, ela foi sustentada em 4 pilares. 4 pilares. A igreja cresceu, a igreja, ela sofreu, ela passou por muitas dificuldades, passou pela boca do leão, passou pela fornalha, passou por muitas coisas, mas ela cresceu, porque ela se baseou em 4 pilares. Agora, se nós hoje, em pleno século 21, se basearmos pelo menos em 3 desses pilares, sendo que nós, para nós estar baseado nos 4. Mas se nós estivermos baseados pelo menos em 3, essa igreja é a igreja do Senhor. Qual que é o primeiro pilar? Primeiro pilar: perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, meu irmão, a igreja, ela cresceu porque ela perseverava. O que é perseverar? Perseverar é você manter-se o foco, continuar firme, caminhando, sem olhar os lados, perseverante, insistente na doutrina dos apóstolos. Agora olha só que interessante, muitas das vezes chegamos na igreja nos dias de hoje, a primeira coisa que os nossos ouvidos e a nossa mente, a primeira coisa que nós colocamos em xeque é a palavra. Por que a palavra? Se Deus não falar comigo, se Deus não falar aquilo que eu preciso ouvir, o culto não foi bom. A palavra, muitas das vezes, ela vem de uma forma dura, porque ela instrui. A Bíblia diz assim, instrui o mancebo no caminho que ele se deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar dele. Aí nós entramos na igreja, a primeira coisa que nós falamos é: Senhor, eu quero ouvir. Sendo que o verbo, ele deveria ser dito de forma diferente: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Mas não, a nossa insistência ou a nossa relevância é: Deus, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo hoje. Quem diz para você que Deus tem que falar aquilo que você quer ouvir? É o ensino. Então aprenda aí, vai ver um pouquinho. Eu sei que meu tempo já não... Olha meu tempo aí, não toque. Deus, fala comigo aquilo que eu quero ouvir. Meu irmão, desde quando que o servo, desde quando que o servo tem que querer alguma coisa? Sendo que o servo, segundo o que eu sei, dentro da Bíblia, ele tinha um senhor, e aquilo que o seu senhor mandava, ele fazia. Então olha só, teve um servo lá que tentou fugir,
Teve um servo lá que ele tentou fugir do seu senhor e foi parar numa prisão, juntamente com quem? Com o apóstolo Paulo. Olha só que interessante. Caiu numa prisão com o apóstolo Paulo. Chegando lá, o que aconteceu? Esse servo fujão conheceu o apóstolo Paulo. Aí vocês sabem da história. E ele volta novamente para a casa do seu senhor. E chega lá, o apóstolo Paulo fala: recebe ele como se ele fosse, como ele saiu das minhas entranhas, como se ele fosse meu filho. Não recebe mais ele como servo, agora recebe ele como amigo. Então muitas das vezes, irmãos, entramos na igreja, o primeiro pilar que nós quebramos, o primeiro pilar que nós jogamos por terra é esse. Será que nós estamos pautados na doutrina da palavra? Será que a doutrina ela está fazendo alguma coisa em nós? Será que a doutrina da palavra ela está tendo efeito na nossa vida? Será que a nossa vida está sendo moldada pela doutrina da palavra de Deus? Nós estamos falando de integridade da doutrina cristã. E obediência, ela faz parte de integridade. Servo bom, servo fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Servo mau, do outro lado. Segundo, deixa eu ler aqui, antes de eu passar para o segundo. O texto nos afirma que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles traziam os ensinamentos de Deus para a igreja, e havia perseverança dos fiéis na palavra de Deus. Deus tem nos dado a sua palavra, a Bíblia, o manual do crente. Ela é o alimento espiritual do cristão. Que alimento nós estamos comendo? Do que nós estamos se alimentando? Qual é o alimento que você está comendo, meu irmão? Esse alimento tem caído bem no seu estômago? Tem alimento que quando a gente come, ele faz mal, né? Pesa no estômago. Assim é a doutrina dos demônios. Segundo pilar, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Meu Deus, esse aqui vai pesar um pouquinho. Perseveravam na união e no partir do pão. Meu Deus, Jesus amado. Irmãos, é preciso que haja comunhão. A palavra comunhão significa comum e união. Viver em comum união. Mas muitas das vezes parece que só existe eu. Eu sento no meu banco, parece que é só eu. Só eu que estou ali, mas ninguém. Deus é exclusivamente meu. A igreja, ela é exclusivamente minha. A palavra, ela vem exclusivamente para mim. Crentes exclusivistas, que acham que o céu terá repartições públicas, que acham que o céu terá lugar para você e para o seu orgulho, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para o meu deixa, pesado, né? Mas é a palavra de Deus, meu irmão. Mas lá no céu, a Bíblia diz
que lá no céu não entra. Apocalipse 22, a partir do versículo 15 em diante, ficarão de fora os feiticeiros, mentirosos, idólatras, a vaidade, mais e mais, e todos os que amam e praticam a mentira. Então, olha só, a palavra comunhão é união, significa comum e união. Deus quer ver sua igreja vivendo em comunhão. Somos um corpo, e o corpo de Cristo está lá, se você quiser ver, Colossenses 1, verso 24. Individualmente somos membros desse corpo, Romanos 12, verso 5. Se você quiser ver também, pode ver lá. Logo, precisamos viver em comunhão. Agora olha só, presta atenção aí, segura aí. O apóstolo Paulo, ele falando a respeito disso, ele falou que nós fazemos parte do corpo, aonde a cabeça é Cristo. Agora como pode a cabeça, a cabeça ser movimentada pelo corpo? Nós levamos a cabeça? Levamos, sim, mas o corpo, ele consegue fazer com que os neurônios pensem pelo corpo? Você acha que o seu dedo consegue fazer com que os neurônios pensem pelo seu corpo? A cabeça, que a cabeça, que o dedo faça com que a cabeça pense pelo corpo? Irmãos, cada membro do corpo é particular, mas cada membro do corpo, ele tem um significado. Então cada um de nós dentro da casa de Deus temos uma valia. Ninguém é indiferente um do outro. Todos nós, já tenho só 5 minutos, todos nós, irmãos, somos importantes na obra de Deus. Pulando aqui, terceiro, na oração. Terceiro pilar, na oração. Rapidinho. Será que a oração é necessária? Será que nós precisamos orar quando o pastor orou? Não, vai ter um culto de oração aí. Hoje eu estou cansado. Será que a oração é necessária? A Bíblia fala que a oração, ela é a chave que abre as portas. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Está lá em Daniel capítulo 6, verso 10, se não me engano, em diante. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E nós muitas das vezes oramos uma vez, 5 minutos, achamos que está bom, está beleza, estou orado. Maravilha. Terceiro pilar, tem mais coisa aqui, mas não vai dar para comentar, mas para terminar, para respeitar, nós vamos encerrar aqui. 4, maravilhas e sinais. Irmãos, o que falta na igreja hoje são maravilhas e sinais. O povo eles vêm para a casa do Senhor e eles querem ver isso. E o que faz com que nós buscamos, intercedemos, pedimos para que isso aconteça? É através da oração. Se não tiver oração, não há sinais e maravilhas. Se não tiver dedicação, se não tiver jejum. Paulo está escrevendo a Timóteo, o versículo que nós lemos, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Se existe a sã doutrina, vai existir também uma doutrina que é doente, que não é sadia, que não é perfeita, E naqueles tempos já existia heresia no meio da igreja, doutrinas que não edificam, que não traz crescimento, coisas que não mudam, que não traz santidade, balé, injeção de linguiça, perda de tempo, fantasia de pregador, já existia naquele momento. Mas Paulo está dizendo que virá tempo em que eles deixariam de sofrer a sã doutrina, e a palavra
A palavra sofrer é deixar ser golpeado pela palavra. Olha, quem é que vem aqui para apanhar? Quem é que vem aqui para tomar a cajadada, a cacetada? Pois é isso que a palavra faz com a gente. Por quê? Porque a palavra sempre vai estar no outro nível, acima do nosso. Né? Aleluia. A palavra sempre vai estar acima de nós, sempre vai estar exigindo algo além ou algo a mais de nós. Então, quando você vir na Bíblia e vir uma palavra que te puxa a orelha, glorifica a Deus, porque é Deus provando o teu amor para com você. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga o filho que Ele ama. E se Deus está te corrigindo, é porque Ele quer te ver melhor amanhã do que hoje. Mas existiam tempos, Paulo está dizendo, que não sofreriam. Não quero mais sofrer, não quero mais ouvir esse tipo de palavra, não quero mais ser cobrado, não quero mais ser ensinado, não quero mais que falem da minha conduta, do meu modo de vestir, do meu andar. Não, estou aqui só para ouvir o que eu quero. Que foi mais ou menos isso que o Ricardo deu a introdução aqui. E a Bíblia vai nos dizer que, mas tendo comichão nos ouvidos, o ouvido ele tinha um tapume, tinha lá um espinheiro lá dentro do ouvido, tinha algo que não deixava eles ouvir a palavra, ouvia de tudo. Escutava tanta leseira, tanta besteira, tanto besterol, tantas outras coisas, mas quando era a palavra, não entrava, não penetrava. Por quê? O problema era nos ouvidos. Paulo estava dizendo sobre isso, e estava falando assim: olha, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pessoas para ensinar, e até muitos ensinadores, muitos mestres, muitos professores, amontoarão para si doutores, e olha, conforme as suas próprias concupiscências, ensinadores de gosto, de paixão, de desejo. Eu vou ensinar o que eu gosto, eu vou falar só o que eu gosto, eu vou falar o que eu quero, porque aqui concupiscência é desejo, é gosto pessoal. Todo mundo aqui tem seu gosto pessoal, sim ou não? Aleluia. Todo mundo tem, mas se na igreja a gente for colocar o gosto de todo mundo, vai sair briga por causa da cor. Ou nós vamos pintar um pedacinho de cada cor. Tem 50 membros, então vamos pintar um pedacinho de cada cor para agradar todo mundo, para dar o gosto de todo mundo, né? Não, mas eu gosto de forró, hino de fogo. Aí eu já gosto da harpa. Não, eu já sou mais jovem, eu já gosto de coisas do contemporâneo, de coisas de agora. Então, se nós formos fazer uma igreja para agradar as pessoas, para cada um colocar o seu gosto, vai virar um carnaval, querido. O culto vai virar uma bagunça. Não, pastor, eu acho que tem que cantar mais. Outro não, eu acho que tem que cantar menos. Eu acho que tem mais tempo. Não, eu acho que tem oração, tem que ser de joelho. Eu acho que tem que ser de pé. Eu acho que tem que falar mais um pouco da oferta. Se nós formos fazer tudo isso na base da opinião, satisfazer os gostos pessoal, nós não agradamos a Deus. Igreja é o lugar onde a gente vem para sacrificar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Igreja é o lugar onde a gente vem para crucificar os nossos desejos, as nossas paixões e fazer com que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. E Paulo está dizendo que esses autores são mestres, são ensinadores, mas ensinam seu gosto, o que eles acham, e não a sã doutrina. Então a sã doutrina vai muito mais além do que eu gosto, do que eu quero, que foi mais ou menos o que o Ricardo deu a introdução aqui. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, você vai abrir ela também em 2 Pedro, e eu já vou correr aqui com os textos para poder passar para vocês as coisas que Pedro também está dizendo, concernente ao que Paulo está dizendo. 2 Pedro, no capítulo 2, aleluia. E é algo muito importante nos dias de hoje, porque esse ministério do ensino tem sido tratado de uma maneira na igreja relaxadamente, relaxamente. Não estão tratando das doutrinas, dos ensinamentos, dos conjuntos de ensinamentos que são cruciais, são importantes para a nossa vida, e estão deixando. Então é interessante que se os que eram para fazer não estão fazendo, alguém vai ocupar aquele espaço, só que não vai ensinar essa doutrina, vai colocar o gosto particular. Quando nós estamos vendo a Bíblia Sagrada, aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Alguém, por favor, que já abriu aí, está a Bíblia engatilhada, leia para a gente, que eu quero que vocês participem, e daqui a pouquinho a gente vamos entrar nas perguntas e respostas. Vamos lá? Mais alto, querida. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os atou, trazendo sobre si mesmo
repentina perdição. Glória a Deus. Olha que Pedro está dizendo, em concordância com o que Paulo está instruindo Timóteo sobre falsos doutores e falsas doutrinas e falsa palavra, falsos ensinos dentro da igreja. Pedro está dizendo assim: também houve entre o povo, já aconteceu de ter falsos profetas, e vai haver de chegar falsos doutores que introduzir é colocar, trazer para dentro, que introduzirão, que colocarão, trarão para dentro falsas, o que? Encobertamente heresias. Olha onde aparece a primeira vez aqui a palavra heresia, quando nós vamos identificar seitas e heresias. Heresias de perdição, e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais desde largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição. Não dormita. Pedro, ele dá um esclarecimento maior e já começa a dizer sobre os tipos de heresia que iria começar a chegar. Ele já começa a dizer sobre algumas heresias que você pode identificar. A palavra heresia, ela sempre vai vir, ela vem da mesma raiz do grego de seita. Heresias e seitas, ela vem da mesma raiz, da mesma coisa, só que não é a mesma coisa. A heresia é uma opinião formada contrário a alguma fonte. Por exemplo, nós dissemos aqui que Jesus falou assim: pode examinar a minha vida, examine as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Jesus disse: a minha fonte é a palavra, eu estou na palavra, vai lá que você vai me achar, não é? Então a fonte que aprovava Jesus era a própria palavra de Deus. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, qual é a nossa fonte? A palavra de Deus. A heresia, ela vem da mesma fonte, só que ela toma um rumo além, ela vai a mais. A palavra heresia, ela quer dizer uma opinião contrária, ou além daquela que foi ensinado, ou além de uma fonte. Toda a religião, ela tem uma fonte. Se você analisar a religião, ela sempre vai sair de alguma coisa, ela vai ter uma vertente. A palavra heresia, ela nos dá como uma palavra de opção. O grego explica a heresia como uma opção. Mas eu tenho uma opção além da Bíblia? Eu posso seguir o que o anjo está mandando além da Bíblia? Eu posso parar de seguir a Bíblia e seguir o anjo? Então eu não tenho opção. Eu posso parar de seguir a Bíblia e começar a seguir o pastor? Então eu não tenho opção. Eu posso parar de seguir a palavra e começar a seguir o líder? Eu vou do mesmo jeito porque eu estou obedecendo o líder? Não, a minha fonte é só única, a mesma fonte de Jesus, é a Bíblia, é a palavra. Então todas as outras pessoas, todos os outros argumentos, todos os outros estudos que for além da Bíblia, eu posso rejeitar, porque eu não preciso dessa opção. Aleluia. Se eu já tenho a fonte, eu vou ficar com a fonte. Mas nos dias de hoje isso é muito difícil. Por quê? Porque ninguém gosta de ser confrontado. Viu, pastor, ô líder, ô presidente, ô fulano de tal, você falou uma coisa aqui, mas a Bíblia está dizendo outra. Ô rapaz, eu gostei disso aí. Você sabe quantos anos eu tenho de ministério? Você sabe quantos anos eu me batizei? Você sabe quanto tempo eu estou na frente da obra? Tu está jogando a bola? Quem é você? Opa! A Bíblia está acima dele ou está abaixo dele? A palavra de Deus. Se o próprio Jesus diz assim, pode ir lá. Pode ir lá e ver se eu estou fora dela. Vai lá nas escrituras e examina quem somos nós, para não ser corrigido pela própria palavra. A palavra nos corrige, meu irmão. E tudo aquilo que der uma opção vai ser heresia. O termo heresia não é um termo religioso. O termo heresia é um termo comum. Por exemplo, nós íamos fazer aqui a feijoada. Aí a irmã dá a ideia de comprar o mercado tal. Aí de repente eu disse assim, mas peraí, eu vi uma promoção no outro mercado. Ela estava praticando uma heresia, uma opinião além daquela que a irmã estava dando. Era um termo comum, não era um termo religioso. Depois, no termo teológico,
falando das Escrituras, trazendo a heresia para dentro das Escrituras, ele torna então um erro de doutrina, ou uma coisa mais além, ou uma divisão, ou uma dissolução, ou uma separação. Não estamos pensando mais do mesmo jeito, não é assim que deve fazer, eu acho que é assim. Não, vocês viram que o Ricardo falou aqui que um dos pilares da igreja de Atos, da igreja que Cristo instituiu, era o que? A comunhão. Para haver comunhão tem que ter o que? Acordo. Para haver comunhão, tem que estar todos de acordo. Se não tiver de acordo, é o que diz lá em Oséias: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Para ter comunhão de dois, de três, de quatro, tem que ter um acordo. Para ter comunhão, tem que ter um acordo. Você, eu também estou contigo. Você, eu também estou contigo. Eu também contigo. Se alguém diz, não, peraí, não é desse jeito. Aí a gente pega ele, amarra ele, joga ele para fora, porque discorda da gente. Porque pensa diferente da gente. Peraí, meu irmão, você pensa diferente? Por quê? Peraí, eu sou pastor, quero saber, por que você pensa diferente? O líder aqui sou eu, quem está cajado aqui sou eu, quem responde para o ministério sou eu. Eu penso diferente porque a Bíblia diz isso. Então vamos lá, vamos sentar, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, que se nós estiver errado, nós vamos se acertar agora, nós vamos se corrigir. Se nós estiver fora da doutrina, nós vamos entrar na doutrina. Vamos ver o que a palavra diz. Vamos ver o que a Bíblia fala. E aí a gente vai todos para a Escritura, e a Escritura nos corrige. Que aquele que estava saindo volta, aquele que estava pensando errado é corrigido, e nós estamos indo para a palavra de Deus, sendo conduzido pela Bíblia. Aleluia. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque quem é de nós que não está abaixo da palavra? A palavra heresia, ela vem de um termo comum, dizendo opção. Sempre nós vamos ter opção de alguma coisa, sim ou não? Mas no meio de tantas opções, existe a melhor opção. E a palavra de Deus sempre vai ser, para mim, na tua vida, a melhor opção. Glória a Deus. Mesmo que agora diga não para você, mesmo que agora diga espere, mesmo que agora doa essa palavra sobre a tua vida, mesmo que agora diga, ai Senhor, quieta-te, espera, cala-te. Lembra que Paulo disse que ele foi fazer algumas viagens e simplesmente o Espírito não deixou. Aí Paulo ia se jogar no chão, ia fazer biquinho, e aí contra a vontade do Espírito ele simplesmente não foi. Senhor, não é para mim fazer? Não vou fazer. Mas os crentes de hoje querem procurar sempre uma opção, a prática da heresia. Trazendo isso para a Bíblia, a heresia, ela se torna um pecado se ela estiver distorcendo a palavra, ou se ela estiver colocando os gostos pessoal sobre a palavra, né? Fazendo uma interpretação errada das Escrituras, fazendo uma interpretação que às vezes não vai longe. Nos dias de hoje, põe um vídeo na internet, o tempo não nos permite, mas você vai ver lá. Eu subi um vídeo esses dias que mostra que tem um pastor por aí, e no meio do culto ele está fazendo a campanha, ele enche a boca d'água, limpa bem os dentes, boceja, e aí o irmão está na frente assim do culto, ele abre a boca, o irmão abre a boca e ele vai assim, ó, cospe a água dele dentro da boca do irmão, e na mesma hora o irmão é batizado com o Espírito Santo, cai no chão rodando, falando em língua, a igreja pega fogo, e vai, Jesus amado, onde veio essa inspiração? Da onde veio esse negócio? E você olha, visivelmente é bonito, visivelmente assim, não bonito de cuspir na boca dos outros, mas assim, ver a igreja pulando, dançando, glorificando, o povo se alegrando, porque a gente tem mania de dizer que o culto não foi bom hoje, e não ouvi nenhum glória a Deus, não ouvi nenhum aleluia, ninguém falou em línguas estranhas, não teve uma profecia, não teve ninguém renovado. Peraí, você aprendeu alguma coisa da Bíblia? É a maior coisa que você vem receber na igreja. E se você aprendeu alguma coisa da palavra, é a maior coisa que você vem receber na igreja. Nossa, mas que pregador feio, não falou nem línguas estranhas. Paulo diz, eu tenho que falar em línguas estranhas para edificar o meu espírito. E Paulo está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras legível do que 10.000 em línguas estranhas, porque não edifica ninguém. O pregador pegar o microfone e sair virando o pessoal falando línguas estranhas para ele. Para nós não. A não ser que haja a interpretação do mistério que ele está recebendo. Mas se não tiver, Paulo instrui na igreja, fazer o quê? Irmão, quieta aí, segura aí na tua casa, de porta fechada, você edificar, você fala línguas estranhas, você pode fazer. Agora está na hora de você ensinar a palavra, agora está na hora de você edificar o povo, agora está na hora de trazer direção, trazer a palavra para o povo, trazer entendimento, fortificar, alimentar. Glória a Deus. Agora a gente tem uma ideia na cabeça de que o camarada está rodando o pessoal, está cheio de Deus. Nem sempre, querido. Nem sempre. Você abrir a palavra em Timóteo, é o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ó.
Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Crentes têm a doutrina? Pois é. Pedro fala sobre a sã doutrina. Pois é, demônio também tem os seus ensinamentos, demônio também tem os seus conjuntos de regra, demônios também tem as suas armas para prender, para enganar, e a gente às vezes fica de mão amarrada, não sabe se é Deus, não sabe se é o diabo, ou fica com medo. Peraí, vai para a Bíblia, vai para a Escritura. O Espírito Santo age assim, Deus age assim, é isso que Deus recomendou, é isso que Ele quer que aconteça no culto, isso é bíblico, está fora da Bíblia, está dentro. O que é crescimento espiritual? O que é ser espiritual? Paulo vai dizer aos Coríntios que ser espiritual não é falar em línguas estranhas, não é ter dom e manifestação do Espírito Santo. Que ser espiritual é deixar de brigar com teu irmão, deixar de falar eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, Aleluia! é se contender, é deixar Glória a de ser Deus! fofoqueiro, é deixar de ser falador, Aleluia! os outros, é amar o teu irmão, porque Paulo Aleluia! se vocês são tudo carnal. Aleluia! A igreja de Coríntios que possui maior número de dons, se você ver das epístolas, é onde possuir. Paulo tem que depois organizar e administrar o dom, ensinar como as pessoas devem usar o dom, porque o dom não está acima da Bíblia, o dom ele é regido pela Bíblia. Tudo que nós viemos receber de Deus tem que estar baseado na Bíblia, senão não é Deus. Por que Deus ia instituir ensinos, doutrinas, regras, escritura para chegar na hora de fazer tudo diferente? Aonde a gente vai ter a nossa origem? Aonde a gente vai saber que é Deus que não é? Pela palavra, meu querido. Então ficou pela palavra, está na Bíblia. Aprende daqui, vamos fazer porque isso é bíblico, isso tem a palavra de Deus. E Paulo também não está proibindo o povo de falar línguas estranhas, tá? Porque ele diz assim: eu falo em maior variedade de línguas do que todos vocês, mas eu sei a hora certa e eu sei o momento certo. Paulo não está proibindo ninguém de se alegrar no Espírito, ninguém de ter as suas emoções. Pelas suas emoções pula, roda, dança, grita. Outros já são mais reprimidos, mas estão sentindo Deus mesma coisa. Estão sentindo Deus numa lágrima que cai, estão sentindo Deus num sorriso, estão sentindo Deus num abraço. Nós temos que parar, querido, de fazer show e querer show na igreja e voltar aos cultos onde Deus está no centro, onde a palavra está no centro, onde o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Não, mas eu vim em tal lugar, vamos fazer igual. Não, tu viu na Bíblia? Não, então não faz igual. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Nos nossos cultos, a palavra está sendo substituída por dança, por gesto, por teatro, por qualquer outra coisa. Eu não sou contra isso, não sou contra nada disso. Eu sou contra as coisas do culto roubar o tempo da palavra. Se canta, se fala muito. Eu fui na igreja ministrar e o pastor deu mais tempo para o aviso do que para pregar a palavra. Jesus, vocês, o camarada pegou meia hora para dar o aviso e deu 20 minutos para pregar. Vai ter crescimento espiritual? O povo vai aprender o quê? Vai se alimentar com o quê? Vai se fortalecer com o quê? Vai ter crescimento? Não vai, de maneira nenhuma. Vai acontecer o que Paulo diz aqui, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aleluia! É o que está acontecendo nos nossos dias. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E muitas pessoas, quantos de vocês receberam uma profecia e passou o tempo que deu na data e não cumpriu? Você viu, mano, daqui 3 dias. Se fosse Deus, inquestionável, 3 dias está batendo na porta, acontecendo. Foi o quê? Ou o bife que está, o filé mignon que está no peito do pregador, a emoção dele, ou foi o próprio demônio te enganando. Aí tudo que você chorou, recebeu, toda aquela dança que você fez, tocou na mão da irmã, tudo aquilo ali, não foi por Deus não, foi o cão que te moveu a fazer isso, foi o cão que te levou a fazer isso. E aí, cumpriu ou não cumpriu? Aconteceu ou não aconteceu? Não. Doutrinas de demônio. Quem de nós, vamos ser sinceros, quem de nós não gosta, meu querido? Quem de nós não gosta de vir aqui receber uma direção de Deus, numa área da saúde, num trabalho, alguém que está enfermo, ele vem na esperança de vir aqui e Deus diz assim: hoje eu estou te curando. O que está desempregado, ele vem na esperança de vir aqui e Deus fala: hoje eu estou abrindo porta para você. Deus pode fazer isso, Deus faz isso. Deus faz isso quando Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus com você enfermo e com você desempregado. Mas é importante nós aprendermos, porque vamos para a segunda. Pode,
Os cristãos devem saber identificar os falsos mestres e seus ensinos para não ser enganado ou até mesmo desviado da verdadeira palavra de Deus. Então nós temos que buscar armas, temos que buscar ferramentas para a gente começar a identificar esse tipo de gente aqui, começar a identificar esse tipo de movimento estranho, movimento novo que está vindo, para ver se nós não estamos saindo da fonte, para ver se nós estamos pegando outras opções, para ver se nós não estamos saindo da Bíblia, da palavra de Deus. O que é bíblico é nosso, o que é bíblico, estamos juntos. O que é a palavra de Deus, não abrimos mãos, porque a palavra de Deus não passa. Vai passar os céus e a terra, mas as palavras não passarão. Isaías 55 diz assim: será toda a palavra que sair da minha boca, toda a palavra que sair da minha boca. Deus se responsabiliza no púlpito, Deus se responsabiliza no culto pela palavra que sai da boca dele, não pela palavra que sai da boca do comedor de arroz e feijão, que viu só porque falou, porque te viu derrubando uma lágrima, chorando, falou que imaginou alguma coisa, né? Deus se responsabiliza pela palavra que sai da boca dele. Aleluia. Viu? E nós devemos identificar onde que está a fonte, onde que está saindo essa palavra? Da boca dele. Então vai se cumprir. É Deus quem falou. E como eu vou saber que é Deus quem falou? Ah, porque o camarada virou 3 pulos para a esquerda, 3 para a direita. Ah, porque eu fiquei arrepiado. Eu senti o couro assim do braço assim subir. Eu fiquei arrepiado. Quando eu sinto isso é Deus. Coisa nenhuma, meu querido. Aleluia. Se alguém chegar e soprar o teu cangote, tu vai arrepiar mais que pé de galinha, depenando. Se alguém chegar e te fazer cosca, o couro vai arrepiar. Se bater um frio e tu tiver desprotegido, vai arrepiar também. Do mesmo jeito, eu não posso comprovar que é Deus pelos meus sentidos, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu tenho que comprovar que é Deus pela palavra, pelo aquilo que Jesus falou. Oh, glória! Não vou fazer o que sente aqui, meu irmão. Aleluia. Como é que vira esse negócio? Saímos, paramos de ser a igreja de Deus vivo. Querido, eu gosto de palavra, gosto de profecia, gosto de revelação, gosto de dons de cura, de ver demônios se manifestar e ser expulso. Se manifestar e ser expulso. Não o demônio se manifesta, o culto acaba, dá na mão dele. E aí? Agora o senhor que vou falar. O que você está fazendo? Estou fazendo isso. Você está fazendo? Estou fazendo aquilo. O que você está fazendo? Quem pagou? Peraí. Parou o culto e agora quem fala não é mais Deus, é o demônio. Que show é esse? Se manifestou, sai em nome de Jesus. Aleluia. Cala a tua boca. Aqui tu não tem autoridade para falar. Tu fala lá no inferno, teus capanga. Tu fala na encruzilhada. Aqui não. Cala-te e sai dele. Aonde eu encontro isso? Na Bíblia. Aleluia. Quem fez isso? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você gosta de fazer show? Vira pra lá, vira pra cá, vem cá. Meu querido, amarra e manda embora. Acabou, que não tem autoridade não. E se tiver se manifestar na hora que você estiver pregando, fala, cala tua boca e fica aí, não vai atrapalhar a mensagem não, vai dar show não, vai ouvir a palavra, depois tu vai sair, vai embora, vai ser castigado agora, vai ficar aí quietinho, né? Porque quer roubar cena, quer chutar, quer fazer, aí corre pra lá, aí corre pra lá, aí corre pra cá. Não, meu amado, autoridade é a palavra do Senhor. Aonde está isso? Na Bíblia. Então nós entendemos que espíritos enganadores e doutrinas e demônios estão neste tempo se manifestando através de falsos mestres, falsos profetas e falsos ensinamentos. Para frente, pastor, por favor. O cristão deve estar atento de inovações. Nossa, isso é novo, hein? Nunca vi um negócio desse. Nossa, eu quero só fazer o que está na Bíblia, não preciso inventar nada. Não preciso nem pôr nem tirar, porque em Apocalipse assim, ai de quem acrescentar e ai de quem tirar. É a medida exata. Está lá, cumpre o que está lá, assim, inovações, coisa nova, modismo, todo mundo está fazendo, pastor. Pastor, eu fui no congresso, ó, e tá, todo mundo fizeram assim, todo mundo fez assim. Vamos fazer porque todo mundo está fazendo, todo mundo está no inferno. Todo mundo está debaixo do principado e potestade, e aí? Só porque então, na maioria a gente vai fazer também? Porque é para todo mundo, não é para nós. Nós vamos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos lá, né? Novas unções. Nossa, fulano de tal. Novas revelações.
revelações, agora já não. Mas você percebe que a geração passada, eles tinham pouco conhecimento da Bíblia. Aí o irmão dormia, sonhava que a irmã que pinta o cabelo, ou que o irmão foi de bermuda para a praia, ela sonhou e viu lá no inferno, cabelo na bermuda, o cabelo cortado, com a ponta do cabelo, e aí vai falando um monte de coisa. Lembra? Quem ouviu aquele CD do Adão Campos, né? Que, nossa, falava tanta heresia, tanta coisa que não era a Bíblia, nem Jesus estava de acordo com as suas regras, não é assim? Pois bem, eles tinham um regulamento interno, só que o regulamento interno deles confrontava com a Bíblia, dizia o que a Bíblia não dizia. Colocava uma regra que não tem na Bíblia, colocava um peso que não tem na Bíblia, colocava as coisas que não tinha. Ah, mas quem que foi que não? Rapaz, missionário, em nome de Deus. O missionário teve a revelação, Deus mostrou para ele, peraí, pega a revelação, vou para a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, descarta, joga fora. É isso que Paulo diz, ainda que vier um anjo depois de mim e vos anuncie um outro Cristo ou um outro evangelho além desse, considera maldição, anátema. Rapaz, sai essa maldição aqui, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo esse negócio para mim, a maldição não é bênção, coisa não. Ó, varão, não fala não, varão. Não fala não, porque você não sabe o que você está dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. É um outro Cristo, é uma outra forma de salvação, é um outro caminho. É coisas mais fáceis, coisas que não estão na Bíblia. É a facilidade das coisas. O que é coisa mais pesada ainda do que está na Bíblia? Além, colocou, acrescentou. Peraí, já não serve, é maldição. E aí, mano, eu estou na Bíblia, meu querido. Querido, se você estiver na Bíblia, você pode repreender, você pode mandar embora, você pode ter autoridade sobre a sua vida, mas o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Eu vou ficar com a Bíblia, fica com o que você quiser. Quando nós estamos olhando a Bíblia Sagrada, existe muita coisa que hoje, nos dias de hoje, se torna heresia. Por quê? Porque Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quem quer conhecimento mais, querido? Porque conhecimento dá trabalho, tem que ler, tem que pesquisar, tem que examinar. Jesus diz assim: olha, quer saber quem eu sou? Examina as escrituras. Não é dar uma lidinha, não. É ficar no Salmo 23, no Salmo 91. É ler, é examinar. Examinar é aquilo que você faz quando você entra numa câmara de tomografia, né? Você entra lá dentro, senta, aquela máquina vem que faz o check-up por dentro e por fora, toda a parte do seu cérebro, e depois ela traz um resultado. Não é dar uma olhadinha, uma folhadinha, não. É examinar para saber se é Jesus, se está na Bíblia ou se não é. Para descobrir uma heresia, para descobrir se uma novidade, se o modismo, se as novas unções, se as revelações que tinha muito antigamente, agora, graças a Deus, o povo tem acesso a mais informação. Antigamente o livro era caro, formação teológica, não tinha internet, você acaba lendo, recebendo, buscando informação, você acaba abrindo a sua mente. Aí aquilo que você diz: nossa, isso que é pecado. Não coma isso que é pecado. Não beba isso, não vai por aí. Não faz esse negócio que fulano de tal viu fulano lá no inferno. Pera aí, se ele viu, para ele, para mim não. Para mim o que serve é a paz. Aí Paulo disse: apareceu um anjo. Ó, quem é que não quer ver anjo? Quem é que um de nós não acredita, não arrepia o couro todinho aqui, se não vê o anjo aparecer aqui agora? De repente esse anjo aparece. Aí esse anjo vem com uma tábua dourada na mão, com palavra, com o evangelho, com uma outra palavra, com uma outra direção, e anuncia, está dizendo: a partir de hoje o que você aprendeu não serve mais. A partir de hoje você vai fazer assim, 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 assim. Opa, pode repreender aquele anjo, pode repreender, que é capiroto, é maldição. Não, mas é anjo, pastor. Não, mas estava de branco. Não, mas tinha uma luz nos pés, na cabeça. As pessoas querem guiar pelas suas experiências, querem guiar pelas suas emoções, querem guiar pelas suas variações. O diabo se transfigura, se preciso for, até de anjo de luz. Ricardo falou sobre sinais, prodígios e maravilhas, sim ou não? Nessa era, o anticristo, a besta do falso profeta, vai fazer sinais, prodígios e maravilha. Quem é que corre atrás de sinais, prodígios e maravilha? Vai seguir ele então. Porque quando ele chegar, vai fazer de tudo. Vai fazer tanta coisa, tanta maravilha. É Deus. Por quê? Porque curou. É Deus. Por quê? Porque fez isso. É Deus. Não é Deus coisa nenhuma. É o próprio espírito do anticristo, que se puder vai enganar até os escolhidos. Mas eu dou graças ao Senhor, porque nessa noite o Espírito Santo está te capacitando, e o teu pastor teve a iniciativa de cuidar da tua alma e te dar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. De fazer o que Paulo diz em Efésios sobre o capacete
sede da salvação, que quer proteger a tua mente das doutrinas falsas, dos enganos deste mundo, dos modismos, das revelações, das novas revelações e de qualquer outra coisa sem fundamentação bíblica. E também deve ter cuidado com a interpretação equivocada da palavra de Deus, pois aí estão as fontes de muitas heresias. Pastor, mas o pastor leu lá na Bíblia essa campanha que ele está fazendo, uma carta para Deus. Quem já viu? Quem já viu? Quem já fez essa campanha? Pode falar, não tem medo. Quem já fez essa campanha? Uma carta para Deus. Aqui vocês nunca fizeram, gente, querido, isso é verdadeiro. Quem foi que fez aqui a carta, a campanha, uma carta para Deus? Uma igreja não se escreveu uma carta que ia entregar aqui. Uma Ruth, tem mais gente que fez, não é? Fala a verdade, vocês nunca passaram por uma igreja que estava fazendo aí uma carta para Deus? A campanha? Não era proposta para fazer aqui. Não era? Você rejeitou. Isso é antibíblico. Porque eles pegam o texto de Ezequias. Ezequias escreveu alguma carta para Deus? Foi ele que escreveu a carta para Deus? Os inimigos escreveram uma ameaça para ele. Ele pegou aquela ameaça e apresentou diante do Senhor e orou em cima daquilo e disse: Senhor, se esse povo é teu, se o Senhor é o pastor desse povo, esta ameaça não é minha, é tua, toma aí, se vira aí. Aí Deus pegou aquilo e trouxe uma palavra de revelação, de transformação, uma palavra de milagre sobre a vida de Ezequias. Nós estamos lendo a Bíblia e estamos achando que pode fazer do jeito que quiser. Aí o povo está escutando, o irmão falou, ele leu um versículo lá, é crente distraído, que na hora da palavra, uns nem Bíblia não traz para cultos, né? Outros preferem o celular, né? Outros, o pregador está lendo, mas não quer nem saber o que ele está lendo, quer saber o que ele vai falar, quer saber o que ele vai trazer de novo, quer saber o que ele vai contar, não quer ler. Irmã, depois a gente conversa, vamos ver aqui, ó, o que foi o livro que ele falou, mas está aqui, ó, caderno, caneta, vou marcar. Se eu não puder acompanhar a leitura dele, eu vou acompanhar na minha casa, eu vou remoer aquela palavra, eu vou meditar naquela palavra, eu vou ver se é Deus, eu vou ver se não é. É só fazendo isso que nós conseguimos identificar, meu querido. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que muitas coisas são tiradas da Bíblia. Por exemplo, alguém chega aí e diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranca-o e joga fora. É bíblico ou não é? É bíblico ou não é? Tudo que está na Bíblia é para fazer? Não. Tudo que está na Bíblia é para fazer? É bíblico. É bíblico. Mas nós temos que agora interpretar e o que está por trás disso. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque senão nós vamos ser um bando de caolho aqui, cego, né? Vamos arrancar o nosso e arrancar o dos outros também. Não é verdade? Não, se isso for virar uma doutrina, um ensinamento, uma regra, a gente vai começar a quer aceitar Jesus, quer. Então vem cá que eu vou arrancar os teus dois olhos, você não pecar com os olhos. Você não cobiçar mais nada, que está na Bíblia. É isso que devemos fazer? Então vamos interpretar, vamos ver o texto, vamos ver o contexto, vamos ver para quem foi dito isso, por que foi dito isso, o que ele estava querendo dizer sobre olhar. Ou seja, se o teu olho pega, você pega olhando, cobiçando, seja cego para aquilo, não olhe mais. Retira aquilo do teu campo da visão, muda o teu caminho, muda a tua trajetória, para aquilo você não tenha mais olhos. Por quê? Porque existe um outro versículo da Bíblia, que está lá em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 6, que vai nos ensinar que se nós destruirmos o templo, Deus nos destruirá. Que vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí? Mas peraí, num lugar ele mandou arrancar os olhos, se mutilar, cortar fora, cegar. No outro ele está dizendo: não pode mexer, não pode destruir, não pode mudar nada, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ai, pastor, eu estou sentindo fazer uma tatuagem. Porque o sangue de Jesus tem poder. Vou fazer uma tatuagem, não, mas eu vou fazer a tatuagem evangélica. Fazer a tatuagem cósmica, eu vou colocar um versículo. Eu vou colocar um versículo, eu vou dizer, vou fazer uma pombinha do Espírito Santo, pastor. É coisa de Deus esse negócio. Aí eu te pergunto: o teu corpo é teu? Teu corpo é templo do Espírito? Para você mexer na casa de alguém, você tem que ter autorização do dono, sim ou não? Pergunta para o Espírito Santo. Se ele te falar para você virar um outdoor, você se imaginar: pastor, você colocar um brinco aqui, ó, um piercing aqui, estou precisando furar assim, estou precisando fazer isso. Não pergunta para mim, não, vai perguntar para o Espírito Santo. Vai para a Bíblia, pergunta para o Espírito Santo. Se ele te autorizar, faça, ele é o dono. Eu não sou dono do teu corpo, eu posso te instruir para a palavra. Mas existe tanta modismo, tanta coisa nos dias de hoje, que o povo perece por falta de conhecimento. Só que conhecimento custa.
serviço, parar de assistir jogo, parar de ficar perdendo tempo limpando o carro, e vai ter que sentar e ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, pegar pelo menos um dicionário para você saber a palavra, porque o português que João Ferreira de Almeida escreveu na época de 1800 é muito mais rico do que o nosso nos dias de hoje. Tem palavra que a gente nem sabe o que é, né? Principalmente pessoas de Mobral como eu, de supletivo, né? Então não temos inteligência para nem saber o que o português está dizendo, né? O que significa essa palavra aqui? Rapaz, nunca vi um negócio desse. O quê? Heresia. Não sei nem o que é isso. Eu vou precisar de um dicionário, eu vou precisar pesquisar, vou precisar de tempo, eu vou precisar aprender. E nós queremos isso? Nós queremos tudo pronto. É a época da internet, é a época da facilidade das coisas. Bom, vamos para a Bíblia, que senão o pastor já me toma meu tempo. Vamos lá, na frente. Pastor, por favor, me ajuda aí. Esses termos são definidos pelo dicionário do seguinte modo: seita, doutrina ou sistema que diverge de uma opinião geral. Heresia, doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. No grego bíblico, koiné, é empregada a palavra aireses. Essa palavra aireses é que dá fundamento, tá? Esse aqui, aireses, vem do latim. Tá? É a palavra que dá fundamento, é a palavra que gerou a palavra heresia e gerou a palavra seita. Por exemplo, toda heresia, quando é praticada em grupo, em mais de uma pessoa, se torna uma seita. A heresia é a opinião que cada um tem, é a opinião própria, a opinião que aparece na Bíblia, né? A opinião que você tem direito de ter. Você tem direito de ter opinião. Quando essa opinião sai da Bíblia Sagrada, sai do termo da Bíblia, diz, eu acredito, eu penso assim, eu quero que seja assim, eu vou fazer desse jeito. A Bíblia está mandando fazer assim, mas eu quero fazer desse jeito. Aí isso se torna uma heresia bíblica, uma opinião além da Bíblia, tá? Você tem direito, pelo teu livre-arbítrio, de ter a sua opinião, mas a tua opinião é tua, serve para você. Meus irmãos, eu acho. Quem é que não fala assim? Eu sinto, eu penso, eu sei se é bem assim. Você tem direito de expressar sua opinião, você não é obrigado a concordar com ninguém, mas com a Bíblia, se você não concordar com ela, você pratica um pecado de heresia bíblica, tá? Você saiu do fundamento, saiu da palavra, você encontrou uma outra vertente, uma outra coisa para acreditar além da Bíblia. A palavra seita vem do mesmo termo latim aireses, né? Que aqui não está no grego, está no latim, tá? E se você for ver, ela vem do mesmo coisa, só que ela é o seguinte: eu, o Ricardo, o pastor Adalberto, o Evanido, a irmã Ruth, pensamos diferente de todos vocês. Então a gente se junta, pessoas que pensam igual se juntam e abre uma instituição, abre um clube, um partido político, quem sabe um ministério, uma igreja, porque nós pensamos assim. Pega-se as pessoas que pensam igual, que tem a sua opinião, se ajunta e gera uma seita. O que é seita? É um grupo de pessoas que pensam do mesmo jeito e colocam em prática aquela opção que tem, aquele pensamento, tá? Então, se nós formos ver a origem da palavra, existe alguém que vai pecar contra as escrituras. Por quê? Porque pratica uma heresia bíblica, ferem a palavra de Deus com as suas opções, né? E as pessoas vão, a partir daí, juntar-se com outros. E aí, você acha? Eu acho que eu estou errado, você também? Então, e aí? Então vamos sair fora? Vamos criar alguma coisa? Vamos para tal lugar? Vamos fazer isso? E aí, quando você coloca em prática aquela opção que você tinha, se torna uma seita. Nós cristãos, um dia nós somos chamados de seita também, sabia disso? Porque era uma palavra comum. Ela não era ainda religiosa, era uma palavra comum, né? Agora ela se tornou uma palavra religiosa. Agora, se você falar seita, alguém vai dizer, é os caras que fazem tudo que não está na Bíblia. Agora, se falar heresia, é um pecador, é aquele que não acredita na palavra, é aquele que profana a palavra, é aquele que agride a palavra, é aquele que vai contra as escrituras, é aquele que distorce, é aquele que engana, é aquele que pratica o que Pedro está dizendo na segunda carta: por venda faz da vida de vocês, da alma de vocês, um negócio. Opa, a heresia do lucro. Estou pensando no dízimo, estou pensando na oferta, estou pensando no que vocês podem dar, estou fazendo a campanha pelo envelope. Deus, põe 100 conto aqui e o negócio vai dar certo. Campanha dos 50
1.250, campanha do 1.500, campanha disso, campanha daquilo. E quem entra com real? Ai, meu, sinto muito. Aqui é outra coisa. O que é isso? Heresia. Por quê? Fez da fé um comércio. Por exemplo, pagar 5 mil reais para o cantor vir cantar 3 hinos aqui no culto de congresso. Pagar para o pregador vir 7 mil, 15, 20 mil, como a gente vê, para o pregador vir aqui falar meia hora, né? E levar 7 mil reais embora. Pessoas aqui levantam de madrugada, custou para trazer aquele dinheiro, podia investir em qualquer outra coisa, podia investir no bairro, podia investir em missões, podia fazer qualquer coisa, aí pagou o artista. O que é isso? Heresia bíblica, é isso que Pedro está dizendo, porque faz de você um negócio, faz da fé um negócio, ganha dinheiro a troco da fé, a troco da palavra, a troco daquilo que ele está pregando, e a palavra diz: de graça receber, de graça. Meu irmão, não sou contra você tirar o camarada lá da Bahia, e pagar a passagem de avião dele para ele vir, porque você não sabe dos compromissos dele. Eu não sou contra você dar uma oferta para ele se alimentar, colocar ele no hotel para se hospedar, ou na sua casa, dar uma janta. Eu não sou contra você abençoar, eu sou contra estipular valores. Sabe o que eu sou contra também? É dar 30 para um e dar 500 para outro. Ah, mas por quê? Ah, porque esse aí viajou não sei quantos países. Não, porque esse aí prega nos gideões. Esse aí é pregador dos gideões. Está barganhando com a fé. Viu? Está barganhando com a palavra. Isso é uma heresia, porque saiu da Bíblia. É isso que Pedro está dizendo lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Fazendo negócio com a fé. Você tem direito de comprar um CD da irmã que gravou o hino, que ela pagou para gravar também. Você tem direito, mas ser explorado por ela, sair do que é comum, sair do que é justo, sair do que é honesto, viu? Virar uma barganha. Misericórdia, meus irmãos. Vocês entenderam a diferença de ser e heresia? Amém. Alguma pergunta aqui até esse momento? Heresia é quando alguém pensa alguma coisa. Heresia bíblica é quando alguém pensou alguma coisa a respeito da Bíblia e saiu fora do original, saiu fora da palavra. Então isso é um pecado, tá? Seita é quando nós juntamos vários hereges e então... Pastor, já foi? Falta 5 minutos. Quando nós juntamos várias pessoas hereges e abrimos um grupo, uma reunião, uma sala, uma placa, um ministério, se caracteriza uma seita. Por quê? Porque ela saiu de algum lugar. Saiu por motivos pessoais ou não, ou porque lá não estava cumprindo a Bíblia e eles resolveram cumprir, fazer diferente, tá? Então esse termo, seita, heresia, é uma espada de dois gumes. É um termo perigoso. Por quê? Porque quem saiu vai ser criticado. Não é assim? E aí, saiu por quê? Tem gente que sai em pecado, tem gente que sai em rebelião, tem gente que sai mentindo, tem gente que sai roubando, mas tem gente que sai para não entrar no pecado, para não entrar na panela, para não entrar na sujeira, para não fazer parte daquela podridão. Não é que diz que a Bíblia sai do meio dela, povo meu, sai do meio dela, sai da Babilônia, retira. Que comunhão as trevas com a luz? Que comunhão há o corpo de Cristo com a idolatria? Então preste bem atenção. De algum lugar que você sair, de algum lugar que você for, vão te chamar de seita, de herege, né? Aí, vamos lá. Fabrício, falta 5 minutos. Não tem como errar. Estou aqui. Glória a Deus. Bom, no sentido de facção, partido, um corpo partidário, determinadas doutrinas. Você vai ver em Atos, abre aí, por favor, alguém me ajuda aí para a gente completar 5 minutos. Atos 5, 17, o outro vai abrir no 24, 5, o outro vai abrir no 28, 22, e o último vai abrir em 2 Pedro 2, 1. Atos 5, 17, quem abriu, se levanta e lê para mim, por favor. Levantando seu sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Seita dos saduceus, facção, grupo, partido, pessoas que pensam igual. Seita dos saduceus, estavam com quem? Junto com o sumo sacerdote, estava na igreja, tá? Estava na igreja. Olha, presta atenção, da onde saiu essa seita? Lê lá de novo, meu irmão, 5,17. Estavam junto com o sumo sacerdote. Ó, presta atenção, para vocês entenderem onde surge uma seita, tá? E levantou o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ó,
encheram-se de inveja. Que seita que era dos saduceus? Por que os saduceus eram uma seita? Porque eles saíram de um grupo chamado judeus. O grupo judeu se dividia. O grupo dos judeus, o judaísmo, a religião do judaísmo, o judaísmo é uma religião. Judaísmo não é cristianismo. Judaísmo é uma religião. Judaísmo vem de um país, vem de uma herança religiosa, tá? Então é uma religião. Dentro do judaísmo tinha dois partidos que eram considerados seita. Por quê? Porque eles criam diferente em alguns pontos. Tinham as suas opiniões. Qual era eles? Saduceus e fariseus. O que fazia deles se tornar um herege, uma heresia do judaísmo? Uma heresia do judaísmo, não uma heresia bíblica, uma heresia do judaísmo. O que faziam eles se tornar uma seita? É que eles acreditavam diferente. E dentro do judaísmo não deixou de ser judeu, continuou sendo judeu, mas dentro do judaísmo eles formaram o quê? Um grupo. Nós somos o quê? Saduceu. Por quê? Porque nós não acreditamos que os mortos vão ressuscitar. Nós também não acreditamos em anjo. Isso, negócio de anjo, foi só lá atrás. Aqui não, nós não acreditamos. Aí tinha um outro grupo que era considerado a seita dos saduceus e a seita dos fariseus. Convivia junto, convivia no judaísmo. E o que eles acreditavam? Que existia a ressurreição dos mortos e que existia anjo, existia o ministério dos anjos, e Deus se manifestava e enviava e mandava resposta, mensagem através dos anjos. Então isso dentro do judaísmo separava, dividia. Você, eu sou fariseu, você, eu sou saduceu. Mas por que eu sou fariseu? Porque eu acredito nisso, nisso, nisso. Você, porque eu não acredito nisso, naquilo. Tá, vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre isso. Paulo estava presente e ele era do quê? Do grupo dos fariseus. Paulo, ele era presente, era do grupo dos fariseus. E a nossa doutrina hoje é mais parecida, né? Ao nosso modo de cultuar, de servir a Deus, a nossa crença, a nossa regra de fé, assemelha-se mais com os fariseus. Tá? Por quê? Porque nós acreditamos que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar, que o mar e a terra darão seus mortos e todos vai ressuscitar, seja para receber a salvação ou a condenação eterna. Mas que vai ressuscitar, vai. Sim ou não? Então os saduceus feriam a Bíblia em algum lugar. Então nós vamos olhar para a Bíblia e dizer: a seita dos saduceus era uma heresia bíblica, porque a Bíblia diz isso lá em Apocalipse, porque a palavra do Senhor diz isso, que todo joelho, toda língua confessará, que todo mundo vai voltar em carne e ajoelhar diante do tribunal de Cristo para confessar que Jesus é o Senhor. Você entendeu o que é heresia e o que é seita? Atos, para terminar, Atos 24:5. Quem abriu, por favor, leia aí. Descobrimos que este homem é uma peste e causador de sedições entre os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Opa! Antes da gente chamar crente, protestante, antes da gente se chamar cristão ou prática do cristianismo, nós éramos chamados, digo nós porque nós somos a igreja do Deus vivo. Somos ou não somos? Não mudamos a nossa identidade, somos a noiva do Cordeiro. Igreja só uma, ministério, nomenclatura, instituição, tem muitas, mas igreja é só uma. Deus lavou e comprou um povo com sangue de Jesus, um povo único nessa terra, de muitas nacionalidades, de muitas línguas, de muitos costumes e de muitas nações, mas a igreja é única, uma só. Aí se levantou e disse o quê? Esse é um centro de sedição. Esse é um que promove, um promotor de sedição, um promotor de contenda. Da onde ele vem? Ele é da seita dos nazarenos. De quem que o orador está falando? De quem que Tertúlio está falando? Ele está falando de Paulo, que estava anunciando o Evangelho. E quando Paulo estava anunciando o Evangelho, assim, isso é da seita dos nazarenos. Um dia nós somos chamados de seitas, mas se você for analisar a Bíblia Sagrada, eu glorifico a Deus por alguém poder nos chamar de nazareno, né? Seita do Nazareno. É seguidor daquele nazareno lá, rapaz. É seguidor daquele carpinteiro lá de Nazaré, que morreu, que disse que morreu, que ressuscitou. Rapaz, não acredita nisso mesmo, não. Nós temos a lei, nós temos Abraão, nós temos Moisés. Esse negócio é coisa nova, é coisa isso. Vai para a Bíblia, vai ver o nazareno na palavra, vai ver o nazareno provado nas Escrituras, vai ver o nazareno que morreu e que ressuscitou e que está à destra de Deus Pai e que vem buscar a sua igreja, vem buscar aqueles que são seus. Se lê a Bíblia, vai se converter, vai entender. Então Paulo foi chamado
né, que ele proferia, que ele pregava não uma palavra bíblica, mas que ele pregava uma seita. E aí, eles estavam certos ou estavam errados? O que vocês acham? Totalmente errado. Por quê? Qual é a fonte do judaísmo? Qual é a fonte do judaísmo? As escrituras. O judaísmo é uma religião monoteísta. O que é isso? Uma religião que acredita num só Deus. Não só o judaísmo, mas o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo, tá? E existe, além das religiões monoteístas, as religiões politeístas. O que é isso? São aqueles que acreditam em muitos e muitos deuses, mais de um Deus, né? Então vem dessas duas nomenclaturas surge a maioria das religiões que você possa entender. Nasce daí. A diferença de uma religião basicamente está em que acreditar que é um só Deus, aí se torna semelhante ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, e acreditar que existem muitos deuses, muitos salvadores, muitos senhores, aí se torna o que? Uma religião monoteísta. Para a gente ler, se coloca de pé, Atos 28, 22. Você que abriu, por favor, se coloca de pé, pode ler para a gente, que já estou encerrando. Já deu aí, né, pastor? Vamos lá, meu irmão. Por favor, se coloque de pé e quem achou, leia para mim, por favor. Mais alto, irmãos. No entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quando a esta seita notório, nós é que em toda parte de fala contra ela. Olha, aqui são os grandes, os reis, julgando Paulo. Diz assim, olha, nós vamos ouvir uma outra oportunidade de você, Paulo, porque nós estamos ouvindo falar que em todo mundo essa seita tem sido pregada, essa seita tem sido anunciada. Aí cumpre o que Jesus disse lá, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Então se chegou em todo mundo antigo daquela época, o governador, os reis, os príncipes levantou e falou assim, ó, eu quero saber uma outra hora disso, porque em todo lugar se fala dessa seita. Em todo lugar se fala dessa seita. Até hoje, o apelido que nós temos, né, a nomenclatura que nós temos de ser cristão, ele um dia foi algo ofensivo, né? Cristão, ele vem de ser como Cristo, ou seguidor de Cristo. E eles tinham, né? Roma tinha como Cristo dos judeus um Cristo vencido, um Cristo falido, um Cristo que foi nu, que foi exposto, um Cristo que sofreu a autoridade de Roma, o poder de Roma, um Cristo que era o Salvador, mas estava apanhando, estava sendo cuspido, blasfemado, escarrado, e eles colocavam aquele Cristo como vergonha para os judeus. É por isso que Paulo diz para os judeus, ele é vergonha, ele é pedra de tropeço, mas para nós ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é a salvação de todo aquele que crê. Glória a palavra de Cristo para os judeus, na religião judaica, mostrava que Roma dominava sobre ele. Por quê? Porque na cabeça de Cristo colocaram o rei dos judeus, para humilhar os judeus, mas olha o poder que nós temos, a autoridade que nós temos, olha o que nós fazemos com o teu Cristo. Então quando dizia para eles, ó, vocês são cristãos, era para humilhar. Mas Paulo tomou esse tempo assim, não me humilha não, eu fico elogiado com isso, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Meu querido, eu quero agradecer a oportunidade, que Deus nos abençoe. Eu sei que é um assunto muito extenso, né? Sei que é um assunto muito longo, e dentro do que você aprendeu é isso. Heresia, uma ideia. Se for fora da Bíblia, é uma heresia bíblica, está condenada pela Bíblia, é um pecado, tá? Seita é um agrupamento de pessoas que têm a mesma opinião e a mesma finalidade. Se for essa opinião contra a palavra, se essa opinião vem de uma heresia bíblica, essa seita é condenada. Essa seita não é biblicamente aceita, não deve ser considerado sadia, não deve ser considerado própria e também não deve ser considerado para o teu bem-estar. Só para você entender mais algumas coisas, existem 4 maneiras da gente entender uma seita. Faz assim com o seu dedo, 4 maneiras, 4. Essas 4 maneiras são explicadas pela matemática. Quais são as operações da matemática? Soma, adição, subtração e multiplicação. Tudo que colocar algo a mais na Bíblia, heresia bíblica. Tudo que subtrair alguma coisa da Bíblia, heresia bíblica. Tudo que dividir, ó, vou pegar só essa palavrinha aqui, ó,
Só essa palavrinha aqui, só esse negócio aqui, só texto sem contexto, pretexto para heresia. Tudo que dividia a palavra pegou só aquilo. Não, aquilo ali não serve, aquilo ali não é uma heresia bíblica. E tudo aquilo que somar ou tirar alguma coisa, ou dividir, né? Não, vou pegar só aqui, já não sei. Multiplicou, aumentou. Multiplicação é aumentar. Então tudo aquilo que vai além da Bíblia, heresia. Menos que a Bíblia, heresia. Tudo aquilo que divide, não, vamos isolar. Vamos pegar esse negocinho aqui, heresia. Tá? Então essas 4 regrinhas básicas você vai identificar uma heresia. Tira não só da Bíblia de Cristo, tudo aquilo também que substitui Cristo. Há um outro jeito de salvação, há um outro modo. Maria também um poder, São Jorge, São Benedito, o apóstolo, qualquer outra coisa, também heresia bíblica, pecado contra as Escrituras. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua oportunidade e quem sabe outro dia nós podemos estar juntos compartilhando mais a palavra do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus.